Professor Jefferson Santos, mais uma aulinha de educação financeira. Nessa primeira nós vamos falar sobre educação financeira cotidiana. Então vamos lá para nossa sequência de slides aí. Então, o objetivo dessa aula é identificar comportamentos equivocados em relação à educação financeira e ao dinheiro em situações cotidianas. O que você sabe sobre consumo, relações interpessoais que envolvem dinheiro e investimentos? Para responder a essa pergunta é necessária uma reflexão a respeito do seu comportamento e da sua família referente ao dinheiro e a algumas situações de consumo. Para isso, vamos ver algumas afirmações e refletir sobre o quanto elas são verdadeiras para nós. Tenho vergonha de pedir desconto. Você já deve ter escutado alguém falar a frase acima, ou você mesmo já pode ter falado. Com seu colega, conversem sobre as questões por que algumas pessoas têm vergonha de pedir desconto. Você acha que pedir desconto é motivo para sentir vergonha? Por quê? Muitas pessoas têm vergonha de pedir desconto, por acharem que estão sendo mal educadas ou desrespeitosas. No entanto, a grande maioria dos estabelecimentos comerciais já possuem uma margem de desconto automática para clientes que praticam a famosa pechincha. Você concorda com essa afirmação? Acho que a poupança é a melhor e mais segura maneira de investir meu dinheiro. Vamos ver ao longo das aulas que há outros investimentos bem seguros e que oferecem uma rentabilidade melhor do que a poupança. Veja esta simulação do Tesouro Direto. Então aqui do lado tem um gráfico com a simulação do Tesouro Direto, do LCA, LCI, poupança e de um certificado de depósito bancário, um CDB. Esse gráfico foi considerado um investimento de R$100 durante 3 anos. O Tesouro Direto sobre ele acaba incidindo o imposto de renda e sobre a poupança não. Então nós temos aqui um CDB, 110% do CDI, rendendo 110%, né, do CDI, e o rendimento R$ 148,10, os R$100 que foram aplicados. A poupança rendeu R$ 82,80. Todavia tem taxas de imposto de renda do CDB, no valor de R$ 29,62. Então teve aí, mesmo com a incidência do imposto de renda, nós tivemos aí um valor maior do CDB. Comparação poupança e CDB, solução. Vamos ver qual será o rendimento e as taxas considerando um investimento de R$1.000, que será deixado durante um ano na poupança e no CDB. Bom, a poupança R$1.000, 82,80 de juros, 1.082,80 no final. CDB, 110% do CDI, R$1.000, 148,10 de juros, tirando R$ 29,62 de imposto de renda, 1.118,48. A diferença entre esses valores, né, entre o que foi realmente, efetivamente gerado pelo CDB, né, o montante aqui do CDB e o montante da poupança, essa diferença desses dois valores nos deram ainda vantagem para o CDB de R$ 35,68. Veja que o rendimento do CDB é maior do que o rendimento da poupança, para o prazo considerado. Se o investimento fosse por um prazo mais longo, haveria opções ainda melhores. Este cálculo, realizado com base nas taxas vigentes no acumulado anual, mês de outubro de 2022 até outubro de 2023. Outras afirmações para reflexão. Investir é para quem tem muito dinheiro. Todo mundo pensa que é isso, né? Se o dinheiro está sobrando é porque tem alguma coisa errada. Os pais ou responsáveis não podem falar sobre dinheiro com filhos. Tenho vergonha de vender coisas. Então aí fica a reflexão para vocês fazerem, conversarem um pouquinho, fazer uma reflexão sobre estas afirmações. Se nós clicarmos nos balões, né, investir é para quem tem muito dinheiro. Em 3 minutos, reescreva e corrija as afirmações usando post-it ou uma folha de caderno, considerando o que você viu nesta aula. Deixe as novas frases como lembretes para seu eu futuro. Bom, retomando, nesta aula foram vistos os processos de desmistificação de algumas crenças em relação ao dinheiro e para driblar a ocorrência de comportamentos e ideias que limitam o nosso conhecimento a respeito do dinheiro e sua função. Beleza, gente? Na sequência,
temos aqui a aula de número 3. A aula de número 3, ela vai falar sobre diferentes fontes de renda. Vamos para a apresentação desta aula. Objetivo: conhecer tipos de carreira para ganhar dinheiro por meio de trabalho fixo ou não. Importante: você está preparado para a Prova Paraná? O conteúdo desta aula aborda os escritores que serão avaliados. Então, o conteúdo desta aula aqui, ele cairá na primeira edição da Prova Paraná deste ano. O que é preciso para gerenciar o dinheiro? Para gerenciar dinheiro é preciso ter, não é mesmo? Então, nesta aula vamos explorar diversas formas de gerar receita, ou seja, ganhar dinheiro através do trabalho. Algumas formas de ocupações. O regime CLT, né, quem trabalha com carteira assinada, né? Então temos aqui o exemplo da Miriam, consultora de vendas em uma loja de decorações e recebe 2 salários mínimos mais comissões das vendas. Temos aqui o caso do Joel, que trabalha durante o verão em um quiosque na praia. Ele recebe R$150 por dia de trabalho. Ele possui um emprego temporário. E a Janaína, ela é contadora. Ela atende várias empresas oferecendo um serviço de contabilidade. Ela é uma profissional autônoma. Tem outros, né? Por exemplo, empresários. A Aimee criou uma marca de roupas femininas. Ela, juntamente com sua equipe, produz e vende as criações. Sua renda vem das vendas. Ela é uma empresária. O Bernardo é estagiário. Estudante de jornalismo, ele está aprendendo o ofício através de um estágio remunerado em um jornal local. E tem um freelancer. Paulo é programador, ele escreve códigos para programas e aplicativos. Ele trabalha como freelancer e recebe de acordo com as atividades que realiza. Ainda existem as pessoas jurídicas. Osíris trabalha com logística de transporte. Ele possui uma microempresa que presta serviço para uma grande empresa de transporte coletivo. E o Marcos trabalha na prefeitura da cidade, ou seja, ele é um servidor público. Ele trabalha como auxiliar administrativo, suas atividades incluem atendimento ao público que procura serviços. Para uma reflexão, né? Quais outras formas de ocupação existem além dessas que vimos? Investidores. São pessoas que realizam investimentos financeiros em empresas, imóveis, bancos e outros. A ideia é que estes investimentos gerem juros mensais suficientes para cobrir todas as despesas e sobre um pouco para reinvestir e para o lazer. Inclusive, nós vimos na aula passada o método 50-30-20, né? 50 para os gastos essenciais, 30 para os sonhos, para os desejos e 20 para aplicações financeiras. De todos os tipos de trabalho que vimos, com qual deles você se identifica mais? Com base nas formas de se obter renda que vimos até aqui, faça um pequeno texto de no máximo 5 linhas, essa é a tarefa de vocês, falando sobre o método que você usaria para gerar renda para você e sua família. Você pode escolher qualquer uma das formas vistas ou pode utilizar o exemplo de alguém da sua família ou que você conheça. Aqui você pode, por exemplo, colocar nessas 5 linhas que vocês vão escrever, e essa é a atividade valendo a presença da aula, vocês podem citar alguma venda, né, de algum produto e assim por diante. Nesta aula nós vimos as carreiras que proporcionam salário mensal e fontes de renda através de emprego e investimentos. Ainda vou dar uma passadinha numa terceira aula, aula de número 4. Ela vai falar um pouquinho sobre receitas fixas e variáveis. Então, o objetivo é conhecer a classificação das rendas e das receitas e pensar em possibilidades de aumento de renda. Também cai na Prova Paraná. Algumas formas de ganhar dinheiro, uma alternativa interessante é através da renda passiva que veremos a seguir. Então, quando você tem um montante aplicado, seja ele em ações, por exemplo, nós fizemos um comentário sobre isso em sala, vai te pagar dividendos, né, sobre essas ações. Então, a renda oferida ou renda ativa é o dinheiro que você recebe em troca do seu trabalho. Quando você tem um emprego, recebe um salário, normalmente um contra-cheque pago uma vez por mês. Essas são rendas ativas. E rendas passivas são aluguéis, dividendos, royalties, negócios que você montou, mas que não administra. Este é o dinheiro que entra mesmo quando não estamos fazendo nenhum trabalho. E aí foram citados alguns exemplos de rendas passivas. Qual tipo de renda você gostaria de ter e por quê? Uma reflexão aí.
Considere os tipos de renda vistos em até 3 linhas, responda a pergunta abaixo. As rendas são também chamadas de receitas. Esse é o termo matemático para as rendas. Como o próprio nome diz, é o que se recebe, são os ganhos. Elas se dividem em receitas fixas e também em receitas variáveis. Veja este caso. Tiago é vendedor em uma loja de instrumentos musicais no shopping. Além disso, em alguns finais de semana, ele toca repique em uma banda de pagode. Como vendedor, ele recebe um salário mínimo fixo, mais 3% sobre o valor de vendas mensais que realiza. Já na banda, ele recebe R$120 por show. Então tá aqui uma tabela do salário dele, né? 1.320, vendas brutas R$17.500, e ele fez 3 shows. Lembrando que ele ganha 3% sobre as vendas. E aí tem também os dados para abril, maio, junho e julho. Para calcular a renda mensal total, basta calcular 3% das vendas brutas e lembrar que cada show ele recebe R$120 e somar ao salário base dele, que é o salário mínimo. Pausa o vídeo aí e faz aí o cálculo para saber qual foi a renda mensal de Tiago em cada um dos meses. Você não pausou, né? Vamos para a solução? Bora lá? Então tá aí. A comissão 3%, estamos aqui, né? 3% de 17.500, nós vimos numa aula de porcentagem, como é que faz esse cálculo, né? 3% é 0,03 vezes 17.500, dá 525. Fez 3 shows, 3 vezes 120, 360. Agora é só somar todos esses valores, 1.320, mais 525, mais 360, um salário de 2.205, perdão, e segue o baile, né? O mesmo vale para abril, a soma desses 3 valores, e assim por diante. As receitas que se repetem são as receitas fixas, as que mudam são as receitas variáveis. Então temos aqui o salário base dele, receita fixa, a comissão por venda, como é variável a quantidade que ele vai adquirir com venda, então é uma receita variável, e a quantidade de shows também é uma incógnita, então depende de quantos shows ele vai realizar, né? Então o salário dele vai mudar de acordo com quantos shows ele faz no trabalho extra e da comissão que ele recebe por venda, que é de 3%. Observe o orçamento abaixo, ele se refere às receitas em reais de uma pessoa nos primeiros 5 meses do ano. Salário 1.500, aluguel 680, venda 795. Com relação às receitas, é correto o que se afirma em... Analisem aí, dá uma pausa no vídeo e na sequência você responde. Bora lá? Sei que você parou dessa vez, então vamos dar uma analisada aí em cada uma das alternativas. Então a resposta correta é o item D. As vendas são classificadas como receita variável, pois não há como prever quais serão as vendas do período. Exatamente, então as vendas são variáveis, cada mês um valor diferente. Pode ser que coincida, né? Mas isso não é uma regra. Mas a vida apresenta surpresas. A esposa do Tiago está grávida. Em breve a família ganhará um novo membro. O que ele pode fazer para aumentar suas receitas? Então temos aqui uma sugestão. Vocês têm aí a possibilidade de discutir 2 possibilidades. E temos aqui uma sugestão. Imagine que ele não tenha nenhuma fonte de renda extra e nem ativos financeiros que lhe garantam uma renda passiva. Então nesse caso, resta como alternativa ele dispor de mais tempo para realizar horas extras na loja que trabalha. Este é o caso do Tiago, de muitos outros brasileiros, mas não precisa ser o seu. Se você começar a se preparar desde cedo, poderá construir uma fonte de renda passiva para ter liberdade de escolher como quer viver no futuro, sem ter problemas financeiros. Durante as aulas de educação financeira, vamos aprender como fazer isso. Na próxima aula, inclusive, nós vamos trazer, para quem ganha um salário mínimo, uma pequena instrução de como aplicar um pouquinho todo mês, fazendo com que se crie aí um efeito bola de neve para que num prazo de uns 15, 20 anos se tenha um montante grande o suficiente para que se tenha uma renda passiva vivendo de dividendos aí, comprando ações na Bolsa de Valores. Esse é tema para nossas aulas presenciais. Então nessa aula nós vimos os tipos de renda mais comuns, auferida, passiva e de portfólio.
e aprendemos a diferença entre receitas fixas e variáveis. Galera, eu vou ficando por aqui, fiquem com Deus, até a próxima, um grande abraço.